Capítulo 35, sobre a malária. O imperador amarelo perguntou: todos os casos de malária são afetados pelo vento perverso e têm um determinado período de incubação antes do momento de atacar. Por que isso? Tipó respondeu: no ataque inicial de malária, o frio provém dos pelos finos, e então o paciente sentirá fadiga tanto no corpo quanto no espírito, se arrepiando com o frio, tremendo nas partes moles de ambos os lados debaixo do queixo, e terá dor na região lombar e na espinha. Quando o frio tiver passado, o paciente terá febre, tanto dentro quanto fora, dor de cabeça, sede e vontade de beber bebidas frias. O imperador amarelo perguntou: qual é a energia perversa que faz com que a energia perversa tenha essas condições? Disse Tipó: deve-se à contenção entre o yin e o yang, acima e abaixo, a alternância de astenia e estenia, e a transformação entre si do yin e do yang. Quando a energia yang se incorpora ao yin, a energia yin ficará estênica, e a energia yang-min ficará astênica. Quando a energia do canal Yang-min está astênica, surgirão arrepios frios e tremores de ambos os lados sob o queixo. Quando a energia do canal Tai-yang está astênica, ocorrerá dor na região lombar e na espinha, na cabeça e no pescoço. Quando todas as três energias Yang estiverem astênicas, a energia Yin se tornará excessiva e irá causar friagem e dor nas juntas. Quando a friagem provém de dentro, o paciente sentirá frio tanto dentro quanto fora. Quando o Yang é superabundante, produzir-se-á calor externo. Quando o Yin estiver astênico, produzir-se-á calor no interior. Ao se produzir calor, tanto no exterior quanto no interior, o paciente terá respiração rápida, sede e vontade de beber bebidas frias. Esse tipo de doença ocorre quando o paciente é lesado pelo calor do verão, durante o verão. Quando o calor é abundante, irá se esconder na pele, além do estômago e do intestino. Isto é, a energia perversa irá residir na energia yin. O calor do verão pode causar suor, flacidez nos músculos e abertura das estrias da pele. Toda vez que se encontrar com a energia do outono, que dá arrepios, o paciente suado será infectado pelo vento perverso e a doença irá piorar após tomar banho. Por isso, quando a energia do vento e a energia da água retida na pele se unem à energia Wei, a malária explode. A energia Wei circula nos canais Wang durante o dia e circunda nos canais Yin à noite. Quando a energia perversa se mistura à energia Yang, poderá haver dispersão externa. Quando se mistura a energia Yin, invadirá internamente. Dessa forma, a doença irá atacar uma vez por dia. O imperador amarelo perguntou: há tipos de malárias que atacam dia sim, dia não. Por que isso? Disse Tipó: porque a situação da energia perversa está bem mais profunda, a ponto de se aproximar da energia Yin que está no interior. Por isso, a energia Yang só pode operar por si só, do lado de fora, e o mal da malária ficará retido dentro. Quando a energia perversa não pode se dispersar após a contenção entre o Yin e o Yang, dessa forma, a doença só pode atacar dia sim, dia não. O imperador amarelo falou: muito bem. Alguns dias de malária atacam mais cedo, dia após dia, e alguns atacam mais tarde, dia após dia. Qual a razão? Diz Tipó: após a invasão da energia perversa, o ponto Feng Fu, morada do vento, ele se desloca para baixo, ao lado das vértebras, uma após outra. Frequentemente, a energia Wei encontra a energia perversa no ponto Feng Fu durante um dia e uma à noite. Como a energia Wei se desloca para baixo, uma vértebra a cada dia, então o encontro da energia perversa com a energia Wei ocorrerá mais tarde, dia após dia, e o momento da doença atacar a cada dia também será cada vez mais tarde. Essa é a condição. Quando a energia perversa se aloja na espinha, sempre que a energia Wei atinge o ponto Feng Fu, as estrias da pele se abrem. A energia perversa levará vantagem para invadir a doença e a doença eclodirá. Essa é a razão pela qual a doença eclode dia após dia. Quando a energia Wei age no ponto Feng Fu, a energia perversa irá se deslocar diariamente de uma vértebra.
Atinge o osso sacral inferior no 25º dia. Atinge a parte interior da espinha, desembocando no canal Tai Chong, no 26º dia. E então sobe pelo mesmo canal e atinge o ponto Tian Tu, proeminência celeste do canal Ren, no 9º dia de subida. Como a energia perversa está subindo e chegando cada vez mais perto, irá se juntar à energia Wei mais cedo a cada dia, e o ataque da doença mais cedo dia a dia. Quando ataca dia sim, dia não, isso se deve à energia perversa exercer coerção dentro das vísceras se conectando à membrana do diafragma, isto é, a zona sob o umbigo. Já que comparativamente a distância é extensa, comparativamente a penetração é profunda e comparativamente sua operação é lenta. Não pode brotar juntamente com a energia Wei no mesmo dia, portanto, ataca dia sim, dia não. O imperador amarelo falou: como dissestes, quando a energia Wei atinge o ponto Feng Fu, as estrias irão se abrir, e a energia perversa irá tirar vantagem para invadir e causar doença. Agora, a energia Wei se desloca para baixo nas vértebras diariamente. Não atingiu o ponto Feng Fu, mas a doença ataca todo dia. Qual a razão? Diz Tipo. A colocação acima está indicando a condição quando a energia perversa invade a cabeça e o pescoço e se move para baixo acompanhando as vértebras da espinha. Já que as condições dos homens são diferentes, alguns são astênicos e outros são estênicos, e os locais de contrair energia perversa são diferentes. Por isso, não é necessário que a doença se manifeste no momento em que a energia perversa atinge o ponto Feng Fu. Por exemplo, quando a cabeça contrai a energia perversa, se a energia Wei chegar a se combinar com a energia perversa da cabeça e do pescoço, a doença irá se manifestar. Quando as costas contraírem a energia perversa, se a energia Wei chegar a se combinar com a energia perversa, a doença eclodirá. Quando a região lombar e a espinha contraírem a energia perversa, se a energia Wei chegar a se combinar com a energia perversa nos ombros, a doença eclodirá. Em suma, em qualquer lugar que a energia Wei existir e se combinar com a energia perversa, isso irá causar um ataque da doença. Portanto, embora o local de invasão da energia perversa seja indeterminado, apesar disso, sempre que a energia Wei corresponder a elas, as estrias irão se abrir, a energia perversa irá ficar retida e a doença irá ocorrer. O imperador amarelo falou: muito bem. Parece que os males do vento perverso e malária são praticamente a mesma coisa. Mas por que razão o vento perverso não é intermitente ao atacar e a malária algumas vezes ataca em horas regulares? Diz Tipo. O vento perverso frequentemente permanece no mesmo lugar e a malária circula pelos canais e colaterais e é transmitida internamente numa sequência. A doença só pode eclodir quando a energia Wei responder à energia perversa. O imperador amarelo perguntou: quando o mal da malária ocorre, o paciente sente frio e depois calor. Qual a razão? Disse Tipo. Quando alguém é infectado pelo calor do verão, durante o verão, e transpira abundantemente, suas estrias serão abertas e o frio discreto do verão irá se aproveitar para invadir, e isso ficará retido na pele. Quando alguém é infectado pelo vento perverso do outono, isso irá se transformar em malária. Como o frio pertence ao Yin e o vento pertence ao Yang, quando alguém é infectado primeiro pelo frio e depois pelo vento, sentirá frio primeiro e depois calor. Há regularidade no tempo de ataque da doença, e a isso se dá o nome de malária do tipo frio. O imperador amarelo perguntou: num determinado tipo de malária, o paciente primeiro sente calor e depois sente frio. Qual a razão? Diz Tipo. Isso se deve a ser primeiro atingido pelo yang perverso do vento e depois pelo yin perverso do frio. O tempo de ataque da doença também é regular e se chama malária do tipo quente. Se o paciente somente sente calor e não sente frio, é por causa da energia yin estar extremamente deficiente, fazendo com que a energia yang prospere por si mesma. Neste caso, o paciente terá a respiração curta e se sentirá inquieto, sentindo calor nas mãos e nos pés, com vontade de vomitar.
A doença se chama malária Dan. Disse o imperador amarelo. Foi estabelecido nos clássicos de medicina que deve-se purgar quando houver um excesso e revigorar quando houver uma deficiência. Neste momento, há um excesso de quentura e uma deficiência de frio. O frio da malária não pode ser aquecido com água quente, nem com fogo, e sua quentura não pode ser resfriada mesmo com água gelada, já que o frio e a quentura são causados pelo excesso e pela deficiência. Então, quando estiver quente ou frio, mesmo um bom médico não poderá fazer nada para detê-los. E a acupuntura só poderá ser aplicada após o frio ou o calor terem declinado. Por que isso? E espero que me digas o motivo. Disse Tipol. Estabeleceu-se nos clássicos da medicina que não se deve picar quando o paciente estiver febre alta. Não se deve picar quando o pulso estiver desordenado. E não se deve picar quando o paciente estiver suando muito. Isso porque não se deve prosseguir com o tratamento quando a doença estiver caminhando ao revés. No ataque inicial de malária, o yang externo penetra o yin interno neste momento. O yang é astênico e o yin é estênico. E o yang astênico na superfície será incapaz de tomar conta do exterior. Por isso, o paciente estará às voltas primeiro com calor. Quando a energia yin reverter ao ponto extremo, virará em seu oposto e surgirá do yin, se misturando ao yang no exterior. Neste momento, o yin estará astênico e o yang estênico, e o paciente sentirá calor e sede. Quando o mal da malária penetrar no yang e a energia yang se tornar excessiva, e quando penetrar no yin, este estará em excesso. Quando a energia yin estiver em excesso, o paciente sentirá frio. Quando a energia yang for excessiva, o paciente sentirá calor. A condição da malária é mutável, devido às variações irregulares de um súbito vento frio perverso. Quando o calor chegar no ponto extremo, irá ocorrer a energia frim do yin perverso. Quando o frio atingir o ponto extremo, irá ocorrer a quentura do yang perverso. Quando a malária ataca, o paciente pode ficar quente como fogo ardente, ou frio como o vento e a chuva que não se opõe resistência. Por isso, disse nos clássicos de medicina, quando prospera a energia perversa, não se deve atacar o mal. O tratamento só pode ser eficaz quando a energia perversa tiver declinado. Antes do ataque de malária, quando a energia yin ainda não tiver penetrado no yang, ou que a energia yang ainda não tenha penetrado no yin, o tratamento a tempo não irá prejudicar a energia saudável e a energia perversa pode ser removida. A razão pela qual um médico não trata quando a doença está atacando é para viver que se confundam a energia saudável com a energia perversa. Disse o imperador amarelo. Muito bem, mas como tratar a malária? Deve ser tratado quanto antes ou mais tarde? Disse Tipó. Quando a malária está prestes a atacar, a energia yin e a energia yang estarão se afastando uma da outra, e o afastamento terá início a partir das 4 extremidades. Se a energia yang for atingida, a energia yin será afetada assim que surgir. Dessa forma, antes do surgimento do yin e do yang, a terminação das extremidades do paciente devem ser atadas firmemente com cordas, a fim de impedir a ida da energia perversa e a saída da energia yin. Examina-se, então, com cuidado os colaterais minutos cheios e a localização da estagnação do sangue. Pica-se para deixar sair sangue, e então o mal verdadeiro será removido para que se evite entrar no corpo. O imperador amarelo perguntou, qual é a condição da malária antes de atacar? Disse Tipó, a superabundância e a fraqueza da energia da malária tem lugar em turnos. Ataca juntamente com a presença de energia perversa. Quando a doença está no yang, o paciente tem febre e sua condição de pulso será impetuosa e rápida. Quando a doença está no yin, o paciente terá frio e sua condição de pulso será profunda e calma. Quando o ataque da doença chega ao seu extremo, tanto as energias yin quanto a energia yang estarão em declínio. Quando a energia wei se afastar da energia perversa, a doença cessará. Quando a energia wei se misturar de novo com a energia perversa, a doença reaparecerá. Disse o imperador amarelo. No mal da malária, algumas vezes, o ataque ocorre dia sim, dia não, e algumas vezes ataca por dias seguidos, e às vezes não.
Qual a razão? Disse Tipó. Algumas vezes o encontro da energia perversa com a energia Wei no ponto Feng Fu é tremendo. Elas não podem sair juntas ao mesmo tempo devido à demora, além de que a abundância de Yin e do Yang na malária é alternadamente, e a extensão da superabundância e da deficiência sejam com frequências diferentes. Por isso, alguns dos pacientes têm sede e outros não, disse o Imperador Amarelo. Está dito nos clássicos de medicina, quando alguém é infectado pelo calor do verão, no verão, certamente irão contrair malária no outono. Mas hoje em dia a condição não é necessariamente essa. E por quê? Diz Tipó. O texto de quando alguém é infectado pelo calor do verão, no verão, certamente irá contrair malária no outono. Está indicando quando há compatibilidade com a norma regular da doença, ao atacar nas 4 estações. Mas a malária com sintomas diferentes não segue a norma padrão. Quando a malária ataca no outono, o paciente irá sofrer um frio severo. Quando ataca no inverno, o paciente sentirá um ligeiro frio. Quando ataca na primavera, o paciente terá a síndrome de aversão ao vento. Quando ataca no verão, o paciente terá hiperidrose. O Imperador Amarelo perguntou: onde reside, respectivamente, a malária do tipo quente e do tipo frio? Que viscosidade ela retém no interior? Diz Tipó. A malária do tipo quente é devido à inflexão do vento perverso no inverno, como a energia fria é retida na medula quando a energia yang começa a crescer na primavera, e se a energia perversa não pode sair por si mesma. O paciente, ao encontrar o calor do verão, sentirá cansaço, tontura, emaciação muscular e suas estrias se abrirão nesse momento. Se ele exercita sua força em algum trabalho físico, a energia perversa será excretada juntamente com o suor. Durante a doença, a energia perversa se ancora primeiro nos rins. Quando a doença ataca, a energia perversa caminhará de dentro para fora. No princípio da doença, a energia Yin é astênica e a energia Yang é parcialmente abundante, o que faz com que o corpo fique febril, mas quando a superabundância parcial do Yang chega a seu extremo, a energia perversa estará retornando ao Yin. Quando a energia perversa entra no Yin, o Yang se torna de novo astênico e gera frio. A condição dessa doença é primeiro de calor e depois de frio, e se chama malária do tipo calor. O Imperador Amarelo perguntou: qual é a condição da malária Dan? Diz Tipó. A malária Dan se deve ao calor do pulmão em primeiro lugar. Quando a energia do pulmão estiver abundante, ele subirá em contracorrente, e a energia estênica não será capaz de ser excretada para fora. Quando ocorre do paciente empregar sua força no trabalho, suas estrias se abrirão e o vento perverso terá a oportunidade de invadir, retendo a si mesmo entre a pele e os músculos para causar a doença. E essa irá fazer com que a energia Yang se torne superabundante. Se a condição de superabundância for mantida, o paciente terá febre. Como a energia perversa não retorna ao Yin, o paciente ficará quente, mas não terá aversão ao frio. Nessa doença, a energia perversa se ancora internamente e fica retida externamente entre os músculos. Ela pode causar emaciação muscular do paciente e as doenças se chama malária Dan. O Imperador Amarelo disse: muito bem. Capítulo 36. Ao tratar a malária com acupuntura. A malária no canal Tai Yang do pé, com o paciente tenha lumbago, peso na cabeça e tremor nas costas. Primeiro ele sente frio e depois sente calor, e quando a febre termina, ele transpira abundantemente. Esse tipo de malária dificilmente pode ser curada. Ao tratar, deve-se picar o ponto Wei Tsong, centro popliteu, bexiga 40, até sangrar. A malária no canal Shaoyang do pé faz com que o paciente sinta cansaço no corpo, um ligeiro frio, tenha aversão ao encontrar pessoas e se assuste com o contato de pessoas. Comparativamente, a duração da febre é longa e o paciente transpira muito. Ao tratar, picar o canal Shaoyang do pé. A malária no canal Yangmin do pé faz com que o paciente se sinta primeiro um frio severo. Depois de um tempo, ele terá febre e quando o calor diminuir, a transpiração para ao mesmo tempo. Esse tipo de paciente deseja ver a luz do sol e o brilho do fogo e sentir-se confortável ao vê-lo. Ao tratar, picar o ponto Zhongjiang,
impetuoso do Yang, E42, do canal Yangmin do pé, no dorso do pé. A malária do canal Taim do pé faz com que o paciente se sinta deprimido, suspire com frequência, relute em comer, com muito frio e pouca febre. Ele tem suor e vômitos quando a doença ataca e fica aliviado após o vômito. Ao tratar, picar o ponto Guangxun, ponto colateral do canal do baço, BP4, do canal Taim do pé. A malária do canal Taim do pé faz com que o paciente fique deprimido, tenha vômitos muito fortes, tenha frio e febre com frequência, sendo muito febre e pouco frio, e ele deseja fechar as portas e as janelas e permanecer no quarto. Esse tipo de malária dificilmente pode ser curado. A malária do canal de Wei do pé faz com que o paciente tenha lumbago, distensão no baixo ventre, disúria com estrangúria. Ele arrota e frequentemente se assusta, tem uma respiração deficiente e bloqueio intestinal. Ao tratar, picar o ponto Taichung, grande impetuosidade, F3, do canal de Wei do pé. A malária do pulmão faz com que o paciente sinta um frio que provém do coração. Quando a friagem está em seu extremo, haverá febre quando ela surgir. Durante a febre, o paciente tem facilidade de se assustar, como se estivesse vendo algo. Ao tratar, picar o ponto Lienque, fenda ramificada, P7, no canal Taim da mão, e o ponto Regu, vales conectados, IG4, do canal Yangmin da mão. A malária do coração faz com que o paciente tenha uma forte sensação de febre, acompanhada de inquietação, desejo de beber água fria e sente muito frio com pouca febre. Ao tratar, picar o ponto Chenmen, porta do espírito, C7, do canal Shaoyin da mão. A malária do fígado faz com que o paciente tenha um aspecto pálido e esverdeado como um morto. Ao tratar, picar o canal de Wei do pé até sangrar. A malária do baço faz com que o paciente tenha um frio que quase não se consegue suportar, dor no abdômen, borborismos devido ao deslocamento descendente do calor do baço e transpiração. Ao tratar, picar o ponto Changqi, colina Shang, BP5, do canal Taim do pé. A malária dos rins faz com que o paciente sinta frio e dor na região lombar e na coluna, mexendo-se com dificuldade, tendo também retenções de fezes, tontura e frio nas mãos e nos pés. Ao picar, inserir nos canais Taim do pé e o Shaoyin do pé. A malária do estômago causa calor nesse órgão. O paciente se sente faminto, mas reluta em comer, tendo também inchaço e distensão no abdômen. Ao tratar, picar os canais Yangmin do pé e Taim do pé e seus colaterais até sangrarem. Quando o corpo está febril após um ataque de malária, picar a artéria no dorso do pé, a fim de abrir o acuponto. Após o sangue ter escorrido, a febre declina. Se o paciente de malária está prestes a sentir frio, deve-se picar os canais Yangmin da mão e Taim da mão e os canais Yangmin do pé e Taim do pé. Se o estado do pulso do paciente com malária for cheio, amplo e rápido, deve-se picar os pontos Chu posteriores com uma agulha do tamanho médio. Picar cada um dos 5 pontos Chu próximos à parede lateral do peito, abaixo das axilas e deixar que saia algum sangue de acordo com a robustez ou magreza do paciente. Se o pulso do paciente for discreto, cheio e rápido, tratar os pontos do canal Shaoyin da barriga da perna com o mochibustão e picar os pontos poço nas pontas dos dedos e dos artérios. Quando a situação do pulso do paciente com malária for lenta, ampla e fraca, deve-se tratar com remédios em vez de acupuntura. Ao tratar a malária, deve-se tratar antes do ataque no período das refeições. Se esse momento já estiver passado, perdeu-se a oportunidade. Nos vários tipos de malária em que o pulso está escondido, deve-se picar de forma rápida entre os 10 dedos até que sangre. Quando o sangue sair, a energia perversa será removida. Quando houver alguns pontos vermelhos na pele parecendo feijão azul, deve-se picar para fazer com que sumam. Os 12 tipos de malária acima colocados são diferentes na aparência quando atacam. A examinar os sintomas pode-se distinguir a qual canal e doença pertence.
Se a picada for efetuada antes do período das refeições, a energia perversa pode ser aliviada após ter picado uma vez, ter um efeito curativo significativo após picar-se 2 vezes, e o paciente pode se recuperar após a terceira picada. Se o paciente não se recuperar, picar os 2 vasos sanguíneos sobre a língua até que sangre. Se mesmo assim não se recuperar, picar o ponto Weizsäule, centro poplíteo, bexiga 40, onde o sangue é abundante no canal e nos colaterais até sangrar. Depois picar os pontos Danzig, grande eixo, B11, e Feng-Ben, porta dos ventos, B12, sob o pescoço, e com absoluta certeza haverá recuperação. Os 2 vasos sanguíneos sobre a língua são os pontos Lianshan, fonte de língua RN23 do canal REM. Ao se tratar a malária picando, deve-se ter clareza, perguntando ao paciente qual parte do corpo doeu antes, para saber qual picar primeiro. Se o paciente tiver dor e sensação de preso primeiro na cabeça, deve-se picar primeiro a cabeça, as 2 têmporas e entre as 2 sobrancelhas, até que sangue. Quando a doença atacar primeiro o pescoço e as costas, deve-se picar primeiro o pescoço e as costas. Quando houver dor primeiro na região lombar e na espinha, pica-se em primeiro lugar o ponto Weizsäule, centro poplíteo, bexiga 40, até que sangre. Quando primeiro houver dor no braço, picar os pontos entre os 10 dedos dos canais Yin e Yang da mão. Quando o incômodo surgir primeiro na barriga da perna, picar os pontos entre os 10 dedos dos canais Yin e Yang do pé. Quando a malária vento atacar e o paciente transpirar e tiver aversão ao vento, picar os pontos Shu do canal Tai-Yang nas costas até que sangre. Quando a barriga da perna estiver dolorida e o paciente não puder suportar a pressão, a isso se chama mal da medula óssea. Picar o ponto Jueizhou, Ie Xuanzong, ou sino suspenso, VB 39, até que sangre e a dor seja aliviada. Se o corpo estiver ligeiramente dolorido, picar os pontos Jin dos vários canais, em dia sim, dia não, sem deixar sair uma gota de sangue. Se o paciente de malária não tiver sede e a doença atacar dia sim, dia não, picar o canal Tai-Yin do pé. Se o paciente tiver sede e a doença atacar dia sim, dia não, picar o canal Shaiyang do pé. Para os pacientes de malária tipo calor sem transpiração, aplicar a terapia de 59 picadas.